Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo na CBN, que hoje vai falar sobre a nova era do universo empresarial, os novos negócios e os desafios para a sua carreira nesse momento. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da Empreenda Consultoria de Negócios, César Souza, que também é autor do livro Anel Empresa, o futuro da sua carreira e dos negócios no mundo em reconfiguração. Este livro que você vê aqui, que está sendo lançado pela Integrare Business. César, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, Milton. Eu é que agradeço a oportunidade de falar aqui para a comunidade e conversar com a comunidade CBN. Vamos começar pelo seguinte aqui. Você fala e o livro diz assim, Anel Empresa. Eu até estava pensando inicialmente em apresentar você aqui como consultor de negócios, mas não seria melhor eu apresentar você como consultor de novos negócios? Exatamente, consultor de novos negócios e consultor da nova empresa. Quer dizer, esse livro é uma visão aí do futuro, uma tentativa da gente delinear assim, alguns pilares do que é que deverá ser a empresa que nós vamos trabalhar no futuro, qual será o significado do trabalho no futuro e que tipo de empresa que nós realmente precisamos construir para poder termos um futuro garantido. Porque no mundo turbulento que nós vivemos, realmente não é fácil você construir uma empresa que seja longeva e saudável. Esta nova empresa é uma empresa que se inicia do zero, que está sendo reconstruída, não, construída agora, ou é uma empresa que está evoluindo daqueles modelos que nós tivemos até hoje? É mais na empresa que está evoluindo, quer dizer, é o próximo passo, eu diria assim, o próximo patamar das empresas, que novo estágio essas empresas precisam adquirir, do ponto de vista de relacionamento com seus clientes, do ponto de vista da gestão das pessoas, de se relacionar com a comunidade, com os parceiros, com fornecedores. Quer dizer, perguntas básicas, por exemplo, o que é resultado? Quer dizer, no mundo tradicional, do management tradicional, na teoria da administração mais tradicional, o resultado é bastante quantitativo. Na neoempresa, o resultado tem outra conotação. Não é só qualitativo, mas ele tem mais assim, a busca do significado e do valor percebido por clientes, por parceiros, por fornecedores, do que simplesmente dizer que deu lucro, deu rentabilidade e assim por diante. Isso que você está se referindo aqui são aquilo que nós podemos chamar de valores intangíveis? Também valores intangíveis. A neoempresa, sem dúvida, é a empresa que valoriza muito o intangível. É a empresa do intangível. Quer dizer, todos nós fomos educados e a maioria das empresas de hoje, elas estão assim alicerçadas em cima de coisas muito tangíveis, não é? Estoque, equipamento, ponto de venda, capital, as coisas que são tangíveis, aquele produto, que é aquilo que o cliente pega, vê e assim por diante. A neoempresa, ela valoriza os aspectos intangíveis, assim, a confiança entre as pessoas, a confiança do consumidor na empresa, a reputação que a empresa tem. Relacionamento, quer dizer, a capacidade que a empresa tem de se relacionar. Mas o mundo intangível não é só para a empresa, que é um ente abstrato, é principalmente para as pessoas. Ou seja, é a carreira também, né, a neocarreira, a carreira do futuro, que o profissional de sucesso será aquele não que apenas terá uma competência tangível, forte, que aprende nas escolas, gestão de capital, gestão de estoque, gestão de equipamento, assim por diante. Mas serão aquelas pessoas que terão uma capacidade de relacionamento muito grande, de construir confiança, de integrar equipes, pessoas que trabalharão na transparência, na forma de criar credibilidade das comunidades, dos parceiros, etc., com a empresa. Então, o profissional do futuro, o neoprofissional, ele será o profissional do intangível, será aquilo que vai fazer diferença na carreira desses profissionais. O intangível não é mensurável? Ele pode ser mensurável, eu diria assim, as consequências do intangível são mensuráveis, porque quando você desenvolve uma relação de confiança e de credibilidade muito grande dos clientes de uma empresa com o produto ou com a sua marca, obviamente você mensura isso através do volume de vendas, através de maior satisfação, maior fidelidade do cliente, etc. Mas o intangível, se ele realmente é intangível, é aquilo que o cliente não pega nem vê, mas sente. E o que a gente tem aprendido é assim, quando você faz uma campanha para atrair cliente, você atrai pelo produto de qualidade e pelo preço. Você faz normalmente uma campanha promocional de preço, você atrai. Mas você não vai reter esse cliente no longo prazo, simplesmente com produto e com preço, porque outras empresas rapidamente vão copiar seu preço e seu produto. O que vai fazer com que o cliente fique numa empresa, fique fiel a uma empresa, é aquilo que o cliente não pega, nem vê, mas sente. Esse aqui é o intangível. Mas isso não foi sempre assim? Não, nunca foi assim. De um modo intuitivo, alguns empresários visionários no passado,
eles se dedicaram a isso. Por exemplo, vamos pegar aqui o comandante Rolim, da TAM, né, que infelizmente faleceu há alguns anos atrás. O Rolim sempre valorizou o intangível. Para ele, o importante do cliente não era só pegar o avião e o conforto, a comida que era distribuída dentro do avião e assim por diante. Para ele era o carinho que ele procurava dar e aquele tapete vermelho que ele estendeu. O tapete vermelho do Rolim é um intangível, é uma característica do intangível. Você vê hoje a Luiza, do Magazine Luiza, ela trabalha com os clientes dela de uma forma intangível, de fazer com que os clientes sintam felicidade com o que ela diz. Vem ser feliz, não é só propaganda. Ela cria um clima para isso. A Natura é outra empresa que cria também o intangível. A Natura não vende apenas o frasquinho com creme ali dentro. A Natura vende o sonho da beleza, o sonho da juventude. Ela vende o sonho da transparência, da ecologia. Quer dizer, esses são os atributos. Então, intuitivamente, alguns empresários faziam isso, mas não era uma coisa consciente. Né? Conscientemente, o que se faz é a gestão dos tangíveis e nós temos que migrar para a gestão do intangível. Isso é que vai fazer uma diferença no futuro na vida das empresas. Nós estamos conversando com César Souza, presidente da Empreenda Consultoria de Negócios, autor do livro Anel Empresa, o futuro da sua carreira e dos negócios no mundo em reconfiguração. Nós já falamos aqui, ou você se referiu, César Souza, agora há pouco, a Neo Empresa, Neo Funcionário, Neo Empregado, seja lá, Neo Profissional. Isso significa que aquele aprendizado todo que nós tivemos no passado, nós temos os grandes gurus nessa área da gestão, dos negócios, aquilo tudo vai ser esquecido, aquilo tudo é ultrapassado, ou nós estamos adaptando, readaptando algumas dessas regras? Olha, eu acho que algumas coisas têm que ser superadas, algumas têm que ser adaptadas e ajustadas, porque nós vivemos num mundo completamente diferente daquele mundo que quando os gurus conceberam algumas teses, né, e alguns conceitos de administração. Então vamos lá, o que tem que ser superado? Algumas ideias, eu chamo aí no livro de ideias mortas que precisam ser sepultadas. O que é que tem que ser superado? Vou dar uma ideia assim, para a comunidade CBN entender bem, antes de entrar no mundo do negócio, eu falo assim, uma ideia que tem que ser sepultada, porque ela já está morta. Assim, lugar de mulher é na cozinha. Quer dizer, eu pergunto assim, quem é que hoje tem coragem de dizer, não, lugar de mulher na cozinha, essa ideia morta tem que ser sepultada. Infelizmente, em alguns lugares ainda se pensa assim. Inclusive dentro de empresas? Inclusive dentro de empresas. E dentro de empresa, o que é que se pensa? Se pensa em ideias mortas assim, espremendo o fornecedor é que a gente aumenta o lucro da empresa. Quer dizer, essa é uma coisa que muita gente sempre praticou. E hoje, dentro de muitas empresas, ainda é praticado. Mas isso é um tiro no pé. Quer dizer, você tem que ser completamente esquecido, porque não é espremendo o fornecedor que você desenvolve e vai aumentar o lucro da sua empresa. Você precisa da fidelidade do fornecedor. No momento que a economia se expande, fornecedores também têm escolha. Essa é uma ideia da época que fornecedor não tinha escolha. Quando era uma economia fechada, totalmente totalitária e assim por diante. Então, outra ideia morta é assim, o segredo é a alma do negócio. Quer dizer, muita gente não acredita nisso. E o cara agarra tão bem o segredo, fica preso a ele, guardando aquele segredo tão bem guardado, que no dia que ele morre, o segredo morre com ele e o negócio morre com ele. Por isso que a maioria das empresas brasileiras, com empreendedores, elas não conseguem sobreviver à morte do seu fundador. Porque são fundadores que guardaram o segredo do negócio para si, não compartilharam informações, não compartilharam estratégia, não desenvolveram sucessores. Então o que acontece? E as pessoas não se comprometeram com a execução das estratégias. Mesmo nas grandes empresas hoje, a gente sente isso. O cara desenha uma estratégia linda, maravilhosa, e a estratégia chega na segunda-feira, a estratégia não consegue ser implementada na empresa. Aí fica, ai meu Deus, o pessoal tem resistência à mudança, não quer implementar. Não é isso. A verdadeira origem é que as pessoas não participaram do processo, porque os líderes da empresa acreditam que o segredo é a alma do negócio e guardar aquele segredo. Então, na neo-empresa, não é o segredo que é a alma do negócio. É a alma que é o segredo do negócio. Então, veja bem o que eu estou falando. A alma é que é o segredo do negócio. Ou seja, é o intangível, é a cultura da empresa. É aqueles atributos emocionais que a empresa consegue atribuir ao seu negócio, ao seu produto, que faz com que haja um encantamento do cliente. Um exemplo mais notável no mundo hoje é o caso da Apple. Quer dizer, no dia que o Steve Jobs morreu, em homenagem a ele, no dia foram vendidos 1 milhão de aparelhos em um só dia. O recorde mundial antes tinha sido da Sony, o Walkman da Sony, tinha sido 700 mil. Por que o Steve Jobs... Por que os clientes consumidores dos produtos Apple resolveram prestar uma homenagem ao Steve Jobs? Quer dizer, é aquilo que eu estou falando do intangível, é o emocional. Ele atribuiu ao produto, que se você for olhar os computadores, o design é bonito, mas os computadores têm mais ou menos a mesma função. Mas ele extrapolou o caráter funcional do produto. Ele atribuiu um caráter emocional ao produto. Então ele não tem clientes, ele tem fãs, ele tem apóstolos. Ele conseguiu criar uma Apple como uma empresa do futuro. Uma empresa que consegue agregar pessoas e clientes de uma forma completamente diferenciada. Como é que se consegue fazer isso dentro de uma empresa, levando em consideração aí a variedade de produtos que se tem, de negócios, serviços que podemos desenvolver? Eu acho que é
Em primeiro lugar, envolvendo um grande número de pessoas. Quer dizer, as empresas têm que ser muito mais participativas do que elas têm sido no passado. Ainda se acredita segredo é a alma do negócio, ainda se acredita cada macaco no seu galho, ainda se acredita que você é pago para fazer e não para pensar. Quer dizer, na hora que você faz isso, você segrega e separa as pessoas. Por isso que tem o andar da diretoria e o andar do chamado chão de fábrica. Tem o restaurante da diretoria e tem um bandejão do outro lado. Quer dizer, nós criamos, infelizmente, no passado, nos últimos anos, um mundo muito fragmentado dentro das empresas. O mundo de cada macaco no seu galho. O mundo de feudos, o mundo de silos. E isso afastou as pessoas. Né? Não existe aquele espírito assim de um propósito comum, salvo raras exceções. Então, o líder que realmente quer construir uma neo-empresa precisa, em primeiro lugar, criar um nível de integração muito maior do que na empresa que existe hoje. Precisa realmente criar um propósito comum. Precisa dar uma causa, precisa dar uma bandeira, precisa dar alguma coisa que orgulhe as pessoas de pertencer àquilo. E quando você vai ver hoje na chamada geração Y, é isso que os jovens estão atrás. Por que há uma queixa assim? A gente não consegue reter os jovens. Os jovens são impacientes, são inquietos, estão sempre buscando alguma coisa. Porque os jovens não estão felizes com o estilo de governança tradicional que as empresas têm hoje. E será que é porque também a própria expressão reter hoje não tem mais sentido nas não tem mais empresas? sentido. Aliás, quando você vai falar para um jovem da geração Y retenção de talentos, ele ouve detenção de talentos. Ele entende reter como deter. E ninguém quer ser detido mais. Então, os jovens estão em busca de alguma coisa, de maior autonomia, eles estão em busca de usar sua criatividade, de usar o seu potencial ao máximo, de se divertir enquanto trabalham. E as empresas tradicionais são o quê? É proibido se divertir no trabalho, não traga suas emoções para cá, deixe seus problemas pessoais em casa e venha para cá e traga seu lado racional. Então, como é que você pode criar uma empresa inovadora, criativa, se você fica convidando as pessoas apenas a trazer o seu lado racional e lógico? Porque a gente sabe que a criatividade está muito no emocional, está muito na capacidade criativa realmente das pessoas fazerem as coisas fora da caixa. Bom, nós já falamos aqui várias coisas, você citou várias coisas que eu fiquei aqui pensando em como levar à frente, mas teve uma palavrinha lá no início que você usou de compartilhar. Quer dizer, hoje, dentro das empresas, o compartilhamento é fundamental, e nós falamos isso quando estávamos nos referindo a segredos de empresas. Isso. Porque no mundo compartilhado, o segredo deixa de existir. Deixa de existir e sinônimo do compartilhado, ou seja, a outra fase do compartilhamento, é o comprometimento. Você só obtém comprometimento das pessoas se você compartilha informações, você compartilha ações e compartilha estratégia. Eu acredito assim, e é uma das premissas da neo-empresa, assim, é que o planejamento estratégico ele não é apenas lógico ou racional. O sonho é a primeira etapa do planejamento estratégico. Essa é uma premissa da neo-empresa. Quer dizer, qual é o nosso sonho coletivo, o sonho dos dirigentes, o sonho dos funcionários, das equipes, os sonhos dos clientes. A gente não pode esquecer o sonho do cliente. A gente não pode esquecer nunca o cliente quando a gente está fazendo a estratégia de uma empresa. Então, para mim, assim, a estratégia do futuro é um compartilhamento de sonhos. É aquele que conseguir um sonho coletivo entre o sonho dos empreendedores, dos investidores, sonhos das equipes, sonhos dos clientes. Quem consegue botar isso aí num ponto aqui distante, consegue ter sucesso. E as histórias de empresas de sucesso que eu conheço são histórias de compartilhamento, aquela era do homem que era como uma espécie do cowboy que chegava e tal, o self-made man, o grande herói, o empreendedor solitário, essa era está chegando ao fim. Nós estamos em pleno século XXI, a gente não pode estar pensando em nossas empresas como a gente pensava no século XIX ou no século XX. Aliás, você, César, se refere aqui no capítulo 6 do livro Anel Empresa, que sonho, a primeira etapa da estratégia? Exatamente, o sonho é a primeira etapa do planejamento estratégico. Isso é uma coisa ousada que eu estou falando. As pessoas, mas sonho, mas eu não estou falando do sonho de olhos fechados quando você está dormindo. Não é isso. Eu não sou psicólogo nem psicanalista. Isso é conversa de psicólogo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, é o sonho pragmático. É o sonho quando você está com os olhos abertos. É o sonho acordado. Eu sempre digo para as empresas, né? Acorde para sonhar. Ou seja, e sonhar aqui é sentido de inventar o futuro. Quer dizer, olhar para frente. Eu estou hoje aqui em 2012. Onde é que eu desejo que a minha empresa esteja em 2015? Onde é que nós vamos estar em 2020? Agora, não sou eu apenas que vou dizer isso, como se dizia no passado. O grande líder que chegava lá, o self-made man, bem, daqui a bandeira, quem for brasileiro que me siga, esse é o caminho. Isso já era. As pessoas não vão implementar estratégia com base nesse comportamento mais. As pessoas só vão implementar estratégia se eles tiverem a oportunidade de opinar, de se colocar, de trazer ideias, de serem criativos, de inovar em conjunto, compartilhar para poder se comprometer. O Cláudio Soares pergunta aqui pelo Twitter o seguinte, César Souza. Ele quer saber como ele, aos 40 anos, pode se transformar num neoprofissional. A questão do neo não é a idade, não é o novo. O novo não é o novo de idade.
Tenho alguns, eu vou dar aqui 2 exemplos. O Osiris Silva, o fundador da Embraer, 82 anos de idade. Seu Osiris Silva é um neoprofissional. 82 anos de idade, mas é um neoprofissional. É um estado de espírito do empreendedor, da criatividade, da inovação, de valorizar as pessoas, de valorizar o intangível, de se colocar dessa forma. O Jorge Gerdau, eu tive com ele há 2 semanas atrás, num grande evento aqui em São Paulo. O Jorge Gerdau é um neoprofissional. A Luísa Helena, lá do Magazine Luiza, ela deve ter, nem sempre é delicado falar a idade das mulheres, mas seguramente, eu vamos dizer assim, uma jovem senhora. A Luísa Helena é um neoprofissional, porque quando você conversa com a Luísa, você pensa que está da frente de uma pessoa de 20 e poucos anos de idade, com toda a ousadia, com a criatividade, com a inovação, com a energia, com o foco, com a ambição, com o sonho. A gente só envelhece quando a gente deixa de sonhar. Então eu quero dizer para o nosso amigo aqui, Cláudio, o nome dele, né? Para o Cláudio, que não se preocupe com 40 anos de idade. No passado eu dizia que a vida começava aos 40, meu pai dizia assim, meu filho, a vida começa aos 40. Hoje eu digo para os meus filhos, a vida começa aos 60. Né? Todos nós ganhamos 20 anos de vida. Neoprofissional não é uma questão de idade, é uma questão de estado de espírito. E como é que eu posso identificar se eu, profissional, estou preparado para essa nova empresa a qual você se refere? Essa é que é a grande pergunta, Milton. Essa é que é a grande pergunta. É essa necessidade de um autodiagnóstico que cada um de nós tem que fazer. Quer dizer, eu estou com os conhecimentos que eu adquiri, as habilidades que eu tenho, eu estou pronto para enfrentar o futuro? E eu diria 99% das respostas tem que ser não. Inclusive, César Souza, que sou consultor estudioso desse trabalho, trabalho com várias empresas há anos, né, com ampla experiência como executivo, etc. Você me perguntar, César, você se considera um neoprofissional? Eu estou sempre em processo de formação, de vir a ser o neoprofissional. Acho que nós temos que ter a humildade, todos nós, de entender que o processo de autodesenvolvimento é contínuo. É como se fosse uma Olimpíada que cada um de nós tem dentro de nós mesmos. O amanhã tem que ser melhor do que hoje. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Então esse é um processo de autodesenvolvimento contínuo e buscar não as coisas tradicionais que a gente se acostumou a buscar, de ser competente tecnicamente. Eu acho que nós temos que ser competentes em outras áreas, nós temos que ser competentes não apenas tecnicamente, mas em relações interpessoais. Nós temos que ser competentes na capacidade de integrar equipes, de trabalhar com as pessoas, de trabalhar com parceiros, de dar resultados qualitativos, não apenas os quantitativos, e sermos competentes no autogerenciamento de nós mesmos. Eu lido com muitos líderes de vários lugares do mundo, os mais bem-sucedidos aqui no Brasil. Eu diria sempre os casos de fracasso que eu conheço dos líderes, não é o líder que é derrotado por alguém ou por alguma coisa que ele não sabe. É aquele que não soube gerenciar muito bem a sua própria vida. Quer dizer, o líder tem que ser um líder de si mesmo. A gente tem que aprender a liderar a nós mesmos antes de pretender liderar os outros. Onde é que eu desenvolvo estas habilidades? Olha, você desenvolve essa habilidade, eu acho que teria que começar em casa, né? É o ideal, é quando a gente educa um filho, a gente se empenhar naquilo, nas escolas, quando o indivíduo, como estagiário, entra numa empresa, os líderes da empresa, gestores deveriam se preocupar com isso. Infelizmente, a gente começa fracassando dentro de casa, porque dentro de casa a gente começa a dizer sempre não faça, não estimula a criatividade, não estimula. As pessoas que pensam diferente, a gente tenta enquadrar um filho seu que pensa diferente. Normalmente as pessoas tentam enquadrar o filho a pensar igual a você. No meu tempo não era assim. É pior ainda. Eu era no tempo em que, eu sou do tempo em que, em 1968, eu nunca esqueço de ouvir um jargão que tinha no Brasil, que era assim, eu tinha cabelos longos, né? Cabelos longos e ideias curtas. Né? Aquela contracultura que nós criamos no fim da década de 60 e 70, as pessoas hoje como também tentam atacar a geração Y. Quer dizer, nós temos que mudar, é um processo educacional, mas não é, quando eu falo processo educacional, não é educação de escola. Começa dentro de casa, passa pela escola e ganha o ápice dentro da empresa. As universidades, elas estão preparadas para formar esses profissionais no novo mundo? Infelizmente não. As universidades estão ensinando, tentando formar líderes para uma realidade que já não existe mais. A grande maioria das universidades. Quer dizer, nós ainda estamos atrás do que tornou-se famoso no mundo, que é o case de Harvard. Vamos estudar o caso. Então, nós estamos hoje em 2012, aí vai sentar e vai estudar o caso de uma empresa, como funcionava em 1990. 20 anos. A gente não tem que pensar nisso, a gente tem que pensar agora, se eu estou em 2012, como é que precisa funcionar uma empresa em 2020, em 2030, e construir a empresa do futuro. E não ficar baseado em modelos que funcionaram no passado, porque o que funcionou no passado nem sempre é seguro de que vai funcionar no presente ou no futuro. A tendência é cada vez menor, porque o mundo mudou drasticamente, o mundo está em total reconfiguração e a gente não pode ficar trazendo para esse mundo novo conhecimentos que a gente aprendeu de uma realidade que está deixando de existir. Pergunta da ouvinte internauta Cristiane Lima, também pelo Twitter. Milton, por favor, pergunte ao César Souza.
não precisa nem pedir, por favor, se a profissão do futuro seriam as focadas na área de serviços. Existe essa regra? É isso mesmo Eu ou acho que nada disso? Serviços, sim. Serviços será muito importante, muito mais. Nós estamos migrando de um mundo industrial para um mundo de serviço, de um mundo do produto para o mundo do cliente, do mundo do tangível, como eu falei, para o mundo do intangível, do mundo previsível para o mundo volátil. E nesse novo mundo que nós estamos migrando, serviço realmente ganha um colorido bastante especial. Mesmo as fábricas, empresas puramente industriais que fabricam produto físico, a gente sabe que o cliente não compra apenas o produto físico. O cliente vai comprar não só o produto, mas ele vai comprar o uso do produto, ele vai comprar algum benefício. A empresa precisa de serviço. Por exemplo, uma grande montadora de automóvel. Ela vende, o cliente não compra apenas o carro. O cliente compra o carro, mas compra também a assistência técnica, a manutenção, o seguro, uma série de coisas que vêm atreladas ao carro. Então, se você tem um carro excepcional, mas você não tem assistência técnica aqui, você não vai comprar esse carro. Se você tem um carro mais ou menos igual aos outros, mas você tem uma garantia de assistência técnica, é esse que você vai preferir. Ou seja, você está comprando o carro ou o serviço? Está comprando o serviço. Está comprando o serviço. O serviço crescerá. Então, eu quero parabenizar aí a pergunta que a Cristiane fez, porque ela percebeu corretamente. A tendência do mundo é ser menos físico, menos tangível, e menos produto, e menos indústria, e mais serviços, porque as pessoas querem é serviço, e serviço é a grande vocação do Brasil. O pessoal fala muito na desindustrialização, eu nem acredito nisso, acho que a gente deve estar falando na reindustrialização, não na desindustrialização. E na reindustrialização, um componente importante é serviço. Nós somos um país cuja vocação é o serviço, é o relacionamento, é a criatividade, é a inovação, é o jeito nosso de ser. Infelizmente, isso não está sendo percebido pela maioria dos empresários. Me permita retomar um assunto que nós estávamos conversando agora há pouco sobre a formação deste neoprofissional. Pode ser pela família, talvez dentro da universidade, apesar de você mesmo ter chamado a atenção de que a universidade não está preparando esse profissional. E aí o que acontece é que esse profissional vai para dentro da empresa. E é por isso que você defende a ideia que a neoempresa tem que ser uma fábrica de líderes, porque você vai aprender a ser líder dentro da empresa? É ela quem vai ensinar você? Eu acho que sim. Eu acho que a tendência também futura é assim. Eu diria a fórmula que eu gosto de pensar é 70-20-10. O que é o 70-20-10? 70% da formação de um profissional tende a ser dentro do local do trabalho dele. Se é numa fábrica, se é numa empresa, é ali dentro. Cabe aos líderes atuais formar os novos líderes dentro da empresa, os novos gestores, os novos profissionais. Tem que investir muito mais tempo. 70% da formação de uma pessoa vem do dia a dia do trabalho, vem da convivência com a família. Vem ali. 20% vem de um livro que a pessoa lê, de um filme que assiste, a igreja que frequenta, um clube que vai, um acontecimento social que existe, quer dizer, a pessoa aprende lendo um jornal, etc. 10% é em sala de aula. Então veja como é que eu estou colocando 70% na vida real, 20% relacionamentos, acessos que a pessoa tem, 10% em sala de aula. Então, a fábrica de líderes é a responsabilidade de cada empresa fazer a fábrica de líderes. Os nossos líderes atuais e dirigentes têm que aprender uma coisa que para mim é fundamental. Tem que dedicar muito mais tempo à formação de pessoas do que o que tem dedicado. Aí quando eu pergunto a um executivo, você quanto tempo você dedica às pessoas? 70%, eu tenho 70%, que maravilha, mas como é esse 70%? Não, porque a reunião tal, meu amigo, participar de reunião não é se dedicar à formação de pessoas. Desculpa, você está gastando tempo com as pessoas, a maioria das suas reuniões provavelmente são improdutivas, e não é essa a resposta que eu estou procurando. Estou querendo assim, quanto tempo você se dedica a chamar membros da sua equipe para uma conversa sobre a pessoa, sobre as suas necessidades pessoais, sobre fazer um plano de desenvolvimento para aquela pessoa, sobre as carências que aquela pessoa tem de formação e que você procura abrir portas da empresa para que essa pessoa vá se capacitar cada vez mais. Jack Welch dizia, eu nunca esqueço disso, num dos eventos que eu fui que ele estava, que ele dizia, 40% do meu tempo é dedicado à formação das pessoas. 30% do meu tempo aos clientes. Os outros 30%, olho resultados, acompanho, faço atividades que eu tenho que frequentar. 40% do meu tempo às pessoas. E é esse o grande conselho que eu quero dar para as pessoas, para os líderes atuais, dediquem-se a formar as pessoas dentro da sua empresa. E este aí é um ensinamento que não chega agora, é um ensinamento que já se tem há bastante tempo à disposição, mas o que se percebe muitas vezes nas empresas é a tal preocupação com o resultado. Exatamente. E o resultado que nós estamos referindo, o velho resultado, o número final lá da conta. É o chamado bottom line. Resultado é importante? Claro que é. Nós não somos loucos, não é, Milton? A gente sabe que resultado é importante, toda empresa vive do resultado. Mas o que eu acho que a gente tem que entender com clareza, resultado é consequência. Se você tem uma boa equipe, se você forma uma boa equipe, se você se dedica àquela equipe,
se você sabe lidar com o seu cliente, atinge o sonho dos seus clientes, você tem parceiros adequados, né, fornecedores, prestadores de serviço, o que seja, se você bota tudo isso numa panela chamada empresa, o produto que vai sair dali é um resultado competente. Resultado não é causa, resultado é consequência de atitudes que o líder tem que tomar no que diz respeito a pessoas, clientes, parceiros, comunidade e assim por diante. Você hoje já se referiu aqui a sonho, já se referiu a paixão, já se referiu a alma. Isso quer dizer que funcionário é gente? Funcionário é gente, mas mais do que funcionário é gente, mas também cliente também é gente. Né? No outro dia eu estava entrevistando uma moça que queria entrar na área de recursos humanos de uma empresa, o presidente dessa empresa pediu que eu entrevistasse ela. Eu não é por que você quer entrar na área de recursos humanos? Ah, porque eu gosto de trabalhar com gente. Eu digo, ótimo, por que você não vai para a área comercial da empresa? Mas por que área comercial? Porque cliente também é gente. Você vai trabalhar com cliente, vai trabalhar com gente. Ou seja, cliente é gente, funcionário é gente, parceiro é gente e até mesmo acionista também é gente. É esse mundo que nós temos que aprender a viver de uma forma diferente. Já que você chamou a atenção para a relação com o cliente, que o cliente também é gente, você usa aqui a expressão de a clientividade, ou seja, praticar a clientividade. Explica para nós. Esse foi um termo aí, é um neologismo, uma palavra que não existe, eu inventei esse termo. O Tite técnico do Corinthians ia adorar essa palavra. Ia adorar isso aqui, né? eu criei esse termo, um dia por acaso surgiu, em 1998, já tem bastante tempo, né? Em que eu quis marcar uma coisa profunda, porque eu via muito se falar assim, produtividade. Quando o cara fala em produtividade, ele está pensando no produto. Não é? Mesmo que seja produtividade de pessoa, mas no produto. Quando fala em competitividade, ele está pensando no competidor, competitividade. Pô, não estão pensando naquilo que é a coisa mais importante de uma empresa. A coisa mais importante da empresa são os clientes. Não é? O cliente. Toda a empresa existe para servir a interesses e a necessidades de clientes. Necessidades que têm que ser percebidas, têm que ser superadas e atendidas. Então não existia nenhuma palavra que focasse, que tem foco no cliente, essa conversa. Eu preferi sair disso e entrar assim. Em vez de produtividade, em vez de competitividade, vamos pensar na clientividade. Ou seja, vamos focar naquilo que realmente é a razão de ser de qualquer empresa, que é o seu cliente. O Emerson Carvalho manda um e-mail para nós e ele diz o seguinte: trabalho numa empresa em que o diálogo não é mantido e que muitas vezes as ideias que nós passamos morrem no primeiro escaninho, ele escreveu aqui. E aí a pergunta dele é o seguinte: faça o quê? Troco de empresa? Eu acho que sim. Demita seu chefe, Emerson. Ou então vá ser feliz em outro lugar. Com certeza tem várias empresas aqui no Brasil que estão em busca de talentos, de pessoas inquietas, pessoas empreendedoras, pessoas inovadoras, pessoas que realmente querem construir alguma coisa. Acabou-se a era daquela, você é pago para fazer e não para pensar. Provavelmente sua empresa tem parte dessa cultura. Emerson, você é pago para fazer e não para pensar. Então vai cumprir sua tarefa e não enche o saco, não fica aqui trazendo ideias não. Bota ali na gaveta e vai morrer ali dentro. Então você daqui a 30 anos vai ser um cara frustrado. Né? Vai se arrepender. Então não desperdice a sua vida. Monte seu próprio negócio ou vá atrás de uma empresa que mereça você. César, nós estamos chegando ao final aqui da nossa conversa no mundo corporativo. Aí eu gostaria que você trouxesse para nós aqui um pensamento final para que as pessoas usassem isso, pegassem esse seu conhecimento e pudessem depois discutir também no seu ambiente de trabalho, nas suas diferentes comunidades, na sua família, se for o caso, que sejam ideias que elas possam desenvolver daqui para frente. Bem, eu teria dois pensamentos. Um é assim, eu já falei ele antes, mas quero enfatizar. A alma é que é o segredo do negócio. No sentido de cultura, no sentido de informações, no sentido de valores, no sentido de atitudes e de postura. Segundo, a valorização do futuro não se dará mais pela competência técnica, se dará pela competência de atitudes, comportamentos e posturas que as pessoas precisam ter. Eu queria, já que é para provocar, para que tenha continuidade esse diálogo, que cada um pense o seguinte: qual é o seu sonho? Cada um de vocês está assistindo o programa, ouvindo o programa do rádio, ou assistindo na internet. Qual é o seu sonho? Onde é que você quer estar em 2015? Onde é que você quer estar em 2020? Que etapas ou que passos você precisa dar para sair do seu estágio atual e chegar em 2015, chegar em 2020 e ser mais feliz? Porque, no fundo, o que conta é o grau de felicidade que você vai ter com o seu desempenho profissional. César Souza, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Mundo Corporativo da CBN. Até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton, pela oportunidade e também até breve. Eu espero ser merecedor de, em breve, voltar a conversarmos sobre alguns desses assuntos. Contamos com você. O César Souza é presidente da Empreenda Consultoria de Negócios e lançou recentemente o livro Anel Empresa, o futuro da sua carreira e dos negócios no mundo em reconfiguração. É um livro lançado pela editora Integrare. A você que participou aqui do Mundo Corporativo, seja assistindo aí pela internet, seja mandando suas perguntas ou que vai discutir esse tema depois nas suas diferentes comunidades, o nosso
Muito obrigado e até o próximo programa.